Eu acho engraçado, porque eu gosto muito quando o nosso entrevistado, a nossa convidada, responde uma pergunta que eu ia fazer depois. Lê o que eu escrevi aqui. Yuval Noah Harari, Cláudia Cochin, flexibilidade mental, cocriação, que a advocacia precisa mudar nos próximos anos. Eu acabei de... Isso aqui eu escrevi hoje de manhã. Incrível, incrível. Eu adoro isso. E aí... Cara, pra gente trazer, assim, eu quero... A Carol falou um termo que eu adoro, que eu uso em terapia, mas vale usar aqui. Aterrar as coisas. Quando a Carol traz essa questão de você exercer a atividade jurídica de uma forma aparentemente distinta, mas utilizando o seu conhecimento jurídico, isso é uma coisa que o Manda pro Jurídico faz desde o D0. A Beca, que é a nossa responsável pelo marketing, ela é formada em Direito, ela trabalhou na área jurídica, mas ela não se encontrou no direito de forma tradicional. Ela começou uma migração para a área de marketing e foi nessa migração que ela começou a trabalhar conosco no Manda pro Jurídico, fazer parte, ser sócia do nosso projeto. Por quê? Ela unia o conhecimento e o interesse dela em marketing e ela já sabia falar linguagem jurídica. Então, a gente não precisava se traduzir, se explicar, porque ela já conseguia entender. Então, assim, isso foi eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Manda pro Jurídico. A gente até escreveu um artigo no livro do Paulo Samico, do Guitotti, no ano passado, falando um pouco sobre o desenvolvimento do podcast, e essa é uma coisa que a gente cita, e eu acho que esse é um dos grandes pontos. Então, ou seja, você que está contratando, ou você que está num empreendimento que aparentemente é puramente jurídico, esse profissional, ele pode ser o seu grande pulo do gato, né? Ele pode ser seu grande... O que vai fazer você exponencializar aquele seu business plan. E o ponto é, acho que a diversidade de pensamento, né? Eu falo de a diversidade das habilidades técnicas. Sim. Compõe muito um produto muito bacana quando você chega nesse produto final. E aí, esse senso de cocriação, como você estava falando, é o segredo, né? Ou até para você fazer uma coisa que eu nunca vi escritório nenhum fazer ainda, que é simplesmente montar squad de equipe. Porque é o feudo do societário, o feudo né, do imobiliário, o feudo do trabalhista. Mas aí, assim, bater no peito. Não, eu não sou tão bom em trabalhista, mas o cliente é meu, eu não vou trabalhar com trabalhista, vou eu atender. E vai fazendo puxadinho em cima da sua área para fazer um full service, mas sem trabalhar com as grandes cabeças que estão ali. Qualquer escritório que virar essa chave... Eu vou fazer uma propaganda aqui do BBL, então tá, gente? Eu não... meu amigo, eu também tomara que vocês estejam mudando. Eu tô na minha comunismo, skin... não é feudalismo. Eu tô na minha skin host, sócia, isso. Manda pro Jurídico, mas vou botar aqui a minha skin sócia, Corporation Tax. Eu sou sócia de Corporation Tax. Eu sou sócia de duas áreas. Eu sou sócia da área de tributário e da área de societário, que tem sócios próprios, mas a gente faz um trabalho interdisciplinar e constante. A gente está desenvolvendo agora, lançando agora, uma área de apostas. Inclusive, estou antecipando aqui. Júlia, não me mate. Júlia é o marketing lá do BBL. É justamente porque... É uma área completamente interdisciplinar, porque você vai usar o sócio de corporate, você vai usar o sócio da fintech, você vai usar o sócio de tax. Então, assim, lá a gente faz isso porque... É a melhor forma de você entregar um trabalho, inclusive para o cliente, para o cliente. Porque o seu cliente, ele quer o trabalho resolvido. E o trabalho resolvido, o jurídico, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu acho que a Carol vai concordar 1000%. O jurídico, gente, ele é um organismo vivo, ele é um ser humano. Então, a gente não pode analisá-lo de forma isolada. E alguns escritórios fazem isso. Você tem uma demanda de tax, então eu vou olhar para a sua demanda de tax. Só que se você é uma empresa, a sua demanda de tax, ela se envolve com todo o seu aspecto. Ela se envolve certamente com essa área de corporate, ela eventualmente vai se relacionar com essa área de labor, com essa área de trabalhista. Então, você não consegue desconectar. Então, eu acho que você pensar em conjunto, e você não tem essa ideia de que existe em alguns escritórios, meu cliente, você não vai falar com o meu cliente, você não vai ter reunião com o meu cliente. Isso lá, gente, eu garanto para vocês que não existe, que o nosso objetivo porque assim é que a gente cresce. Se não for assim, você para de crescer, eu né? acho acabou que... meu momento, acabou meu momento Ed. Beijo, o meu Daniel, momento Ed. Gostou, né, Daniel? O Daniel vai chegar um boleto, daqui a pouco eu não tenho e-mail, tá? Não manda pro jurídico. Contrata nós. É o Manda pro Jurídico e a Carol pra dar uma palestra aí. Mas o que eu ia falar, que eu acho que é interessante, e acho que a tendência... eu estava vendo palestras sobre novas tendências no mercado jurídico, e um dos expositores falou que justamente é isso. O segredo... O Sapiro falou isso também. Renato Sapiro falou aqui no nosso podcast. Fantástico, como inclusive. A nova tendência que ele enxerga na nossa área é atender por nicho.
por produto que você vai... Então, por exemplo, você desenvolve uma área de apostas esportivas, como você falou. Dentro dessa área, existe uma infinidade de áreas dentro do direito. Então, a área que você vai atender não é a área da ciência jurídica, é a área do mercado. Exatamente. E aí você vai ter um time multidisciplinar para poder atender todas as demandas que exigem a determinada área. Aí que você talvez encontre essa lógica do squad, que você está falando que anteriormente. Não, mas é exatamente isso. A lógica de olhar para as coisas que existem no mundo além do jurídico. As questões econômicas, as questões sociais, as questões de força de trabalho relacionadas, onde estão, como vivem, quem são essas pessoas que vão trabalhar nesse mercado. Eventualmente pensar em regulação de marketing, de publicidade, que não é só autorização para eventualmente fazer esse tipo de negócio aqui no Brasil, mas onde está melhor, onde está pior, centro, sei lá de distribuição de XYZ, porque a gente ainda presta um serviço, muitas vezes, aqui, olhando só para a dimensão jurídica. Sim. E a capacidade de interdisciplinar com as outras áreas e com as outras realidades, porque risco é fundamental. Com certeza. Risco operacional, risco reputacional, mas as pessoas ainda ficam lá. Não, esse aqui mas um problema jurídico. Uma pergunta provocativa. Por que você acha que a gente fica nessa dinâmica em si mesmada, nessa resistência? Bom, historicamente, o direito ele nasce e se constitui para manter o status quo, né? Para garantir poder e privilégio. Assim, não dá para a gente dissociar a estrutura jurídica e a tradição jurídica dessa realidade. Existe uma decisão de você estruturar um poder e privilégio que não vai ser difundido socialmente e que poucos acessam esse poder e esse privilégio. Então, tem uma manutenção do status quo por si só. A partir do momento que a burguesia ascende e retoma essa tradição romana que ficou meio escondida ou, enfim, esquecida durante o feudalismo, a gente começa a ter mais mobilidade social. O poder e o privilégio, né? O direito também se instrumentaliza como uma maneira de a burguesia ascender e ter mais poder e privilégio, mas ainda numa estrutura que é só a gente que tem dinheiro que vai ter poder e privilégio e vai ter participação social. À medida que a gente tem uma transformação da sociedade e, principalmente, uma popularização, enfim, da educação, um acesso à educação, você tem mais pessoas tendo direitos e possivelmente podendo ascender, possivelmente podendo gritar, eu não estou sendo atendido, enfim, se mobilizar. Né? Você não vai ser morto porque você está protestando, pelo menos não num Estado democrático de direito. Nessa situação, você tem mais conflito social. Você tem mais tensão, você tem mais luta por o quê? Por distribuição de recurso escasso. Porque negociar é isso, gente. Não tem para todo mundo, não é Éden, não é paraíso, e o recurso está escasso. Eu preciso, de algum jeito, alocar esse recurso escasso. E a gente negocia muito mais nessa sociedade contemporânea e cada vez mais, porque a gente está tendo, de novo, uma concentração e muita miséria, enfim. Eu já vou para outro lugar, já. Mas acho que tem essa ideia do poder e do privilégio, da manutenção do poder e do privilégio, e da reserva de mercado e da coisa do oráculo, que ainda se sustenta. Então, a clássica frase, você não entende porque você não é advogado. Assim. Aí você fala, bom... Excludente, né? Desculpa, né? Não é bem assim. Eu acho que tem uma coisa de ego e de humildade que a profissão jurídica precisa, sim, endereçar no consciente coletivo e no inconsciente individual dos profissionais. Porque com o avanço, sim, de IA, com o avanço de, enfim, muitas tecnologias diferentes, aquela coisa de cuspir só o que é o ser e o dever ser não se sustenta mais, porque não tem resposta certa. No caos, na imprevisibilidade, enfim, no cenário catastrófico que vem aí, você precisa saber o quê? Olhar para as caixinhas e adaptar as caixinhas para um cenário imprevisto. Não é fato, valor e norma. É caos, mudança climática, guerra, e como é que eu regulo esse negócio num cenário de vácuo regulatório. E aí as pessoas têm muito medo de falar que elas não sabem alguma coisa.